Ligo o meu microfone aqui. Pode falar à vontade. Pode começar, Palmeiro. Pode começar. Beleza. Com grande alegria aqui que nós estamos, a CIP, junto com o Cimapira, na Semana do Meio Ambiente. E não podia ser mais importante do que isso o tema, a importância da compostagem. É um negócio assim que é muito grandioso. Eu nem saberia falar sobre isso daí, porque eu acho que assim é um negócio muito, muito, muito grandioso. Mas nós trouxemos uma especialista nisso daí, a nossa querida Kátia. Eu conheço a Kátia há muito tempo, conheci quando ela era pequenininha, e hoje eu vejo ela aí falando desse assunto tão nobre, tão importante, eu fico assim, até emocionado em falar sobre isso. Eu acho que é um tema que, em plena pandemia, nós estamos tratando. Então, isso daí é um orgulho para a CIP, viu, Kátia? É um orgulho para todos nós. O Departamento Cultural se sente assim honrado e feliz de ter você. Mas para falar melhor de você, que eu também não saberia dizer todas as qualidades que você tem, muitas, 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 eu pediria para o Moacir, que é um irmão que eu tenho, e assim, um amigo de coração, de todas as manhãs, se eu posso dizer. Ô, Moacir, fala da Kátia. Boa noite a todos, né? Agradecer a presença, como o Palmiro já fez, agradecer a presença de todos aí, participando de mais desse evento aqui do Cimapira, né? Esse aqui, especialmente, organizado, apoiado pela CIP e pelo CONDEMA, né? Assim como o Palmiro, faço parte da diretoria, conselho da CIP, e represento a CIP no CONDEMA. O Cimapira tem o objetivo de unificar os nossos esforços, mobilizar as pessoas para fortalecer nossas reflexões sobre as questões ambientais, né? Tanto locais como as globais. Nesse ano, diversas instituições se organizaram para realizar de forma conjunta o Cimapira. A Cimapira antes era Semana Integrada de Meio Ambiente de Piracicaba. Esse ano continuou como Cimapira, mas são semanas integradas, porque já iniciou no dia 31 de maio e vai agora até dia 30 de junho, né, com a maioria dos formatos, das atividades no formato online, né? Hoje, o evento vai abordar a questão de aproveitamento dos resíduos sólidos através da compostagem. Para isso, quem vai fazer a palestra vai ser a Kátia. Não conheço ela há tanto tempo quanto o Palmiro, mas já estou casado com ela há muitos anos. Esse ano eu vou fazer 35 anos de casado com a Kátia, né? A Kátia é engenheira agrônoma, formada na Exalc, com mestrado em microbiologia agrícola, trabalha já com compostagem há mais de 25 anos, né? Eu também trabalho junto com ela já nisso, né? Abracei junto com ela a carreira também. E espero que vocês aproveitem aí a palestra, que seja produtiva e que vocês consigam entender um pouco aí da compostagem também e da importância que ela tem. Kátia, fica à vontade. Muito obrigada pelas apresentações. Palmiro, meu amigo de criança, e Moacir, né, meu companheiro de vida e de trabalho. Eu fico muito contente, gostaria de agradecer à CIP, ao CONDEMA, pelo convite para representá-los, né, e falar de um tema que, para mim, é muito caro, é muito gostoso falar de compostagem, porque toda a minha vida profissional foi construída em cima da compostagem, né? Então, eu vou fazer uma apresentação meio rapidinha para vocês e depois a gente abre para perguntas, questionamentos, ok? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso, senão eu peço ajuda para o Moacir. Você pode me habilitar, Lucas, para compartilhar? Já está habilitada, Kátia. Tá.
Será que eu não consigo pôr na tela inteira? Pronto, consegui. Vamos lá. Aí é o final da palestra, Kátia. Volta no primeiro slide. No final? Aí é o final. Volta no primeiro slide lá, por favor. Isso. Bom, vamos começar falando sobre o que é compostagem, né? Porque esse tema é um tema que está na moda, né? Está surfando nas últimas ondas. E todo mundo quer saber um pouco mais sobre compostagem. Às vezes acha que está fazendo compostagem, mas na realidade está fazendo uma grande lambança, né? E para a gente definir o que é compostagem no nosso país, nós temos 2 órgãos, que é o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que, através de sua legislação, né, o Ministério do Meio Ambiente, através da resolução CONAMA 481, e o MAPA, né, Ministério da Agricultura, através da Instrução Normativa número 61, tem exatamente a mesma definição da compostagem. Então, compostagem é um processo de decomposição biológica dos resíduos orgânicos, que é efetuada por uma população diversificada de organismos em condições aeróbicas e termofílicas, resultando em um material estabilizado com propriedades e características completamente diferentes daqueles que lhe deram origem. Então, veja bem quanta informação essa definição tem, né? Então, não é o homem que realiza a compostagem. O homem, ele gerencia uma planta de compostagem para que o processo seja levado com sucesso no começo, no meio e no final, para que ele seja realizado sem provocar impactos ambientais, né? Então, por isso, é uma degradação da matéria orgânica feita por seres vivos e controlada pelo homem, tá? Então, 99% do serviço feito de degradação da matéria orgânica na compostagem é feita pelos micro-organismos, bactérias, fungos, actinomicetos, né? Mas também outros animais de tamanhos diferentes participam também do processo. Então, quanto mais para o interior da leira de compostagem você for caminhando, mais a participação dos micro-organismos vai se tornando mais importante, né? Conforme você anda para o exterior, você começa a ver na superfície da leira pequenas larvinhas, besorrinhos, uma porção de bichinhos que vêm ali se alimentar também da matéria orgânica que está sendo compostada, e nisso eles quebram, né? Cortam os pedacinhos de fibras e ajudam no processo. Mas o grande trabalho mesmo é feito pela população microbiana, tá? Então, quando a gente fala assim, vamos fazer compostagem de resíduo líquido. Não, compostagem é para resíduo sólido, que vai passar por uma fase que vai ter muita temperatura alta, mas a degradação de resíduos líquidos é para ser utilizada outro termo, que seria a biodigestão. A compostagem é para resíduo no estado sólido, tá? A compostagem, ela tem 2 fases, assim, resumindo bastante, tá? Porque, dependendo do autor, ele classifica em 3 fases, 4 fases, mas, assim, em países de clima tropical, como é o Brasil, a gente reduz essas fases a 2 apenas. A primeira fase é a fase de degradação ativa da compostagem. Ou seja, você tem
uma matéria orgânica, pode ser, por exemplo, o nosso lixo, né? Metade do nosso lixo é de matéria orgânica. São restos de comida, restos de preparo de comida e pós-consumo, né? O que sobra no lixo. Só que a gente descarta tudo junto, né? Mas se a gente separar a parte orgânica de outros recicláveis e de outros rejeitos, a gente tem mais ou menos metade do lixo de matéria orgânica que pode ser compostável, tá? Então, nessa matéria orgânica, que é feito, por exemplo, de restos de alimentos, nós temos muitas moléculas de fácil degradação, né? Então, você tem lá uma proteína, um amido, uma gordura, né? Que são as biomoléculas que fazem as estruturas de tudo aquilo que é vivo na Terra, né? Essas moléculas de fácil degradação, elas são rapidamente comidas, né? Usadas como energia por essa população de micro-organismos que já estão presentes no resíduo que vai ser compostado. Então, você não precisa colocar nenhum tipo de inoculante na compostagem para que ela funcione, né? Você só tem que acertar todos os fatores que vão afetar o processo. Então, esses micro-organismos começam a comer, a se alimentar dessa matéria orgânica. Como esses micro-organismos são aeróbicos, quer dizer que eles respiram, como a gente precisa de comida, a gente precisa de ar, né? Eles respiram e, em consequência do metabolismo desses micro-organismos, é gerado uma grande quantidade de calor, né? Porque eles se reproduzem muito rapidamente. Esse calor gerado e acumulado dentro da leira de compostagem faz com que essas temperaturas vão se elevando gradativamente até chegar em valores bastante altos, né? Esses micro-organismos vão comer todas essas substâncias de fácil degradação, né? Então, vai produzir bastante calor e esse calor gerado vai ficar presente por um longo período de tempo. Então, quando você chega perto de uma leira que está sendo compostada com efetividade, você sente que as temperaturas internas da leira estão muito altas. Se você colocar um ovo dentro de uma leira de compostagem, ele cozinha, porque é muito quente lá dentro, né? Bom, chega uma hora que todos esses alimentos de fácil degradação, né, essas moléculas, elas acabam, né, porque os micro-organismos consumiram. Aí começa a faltar comida para esses micro-organismos. Em consequência disso, eles começam a morrer, a entrar em decadência, e a temperatura do interior da leira, que estava bastante quente, né, aqui quase 70 graus, ela começa a cair, porque os micro-organismos termofílicos estão morrendo, né? A temperatura vai abaixando até chegar mais ou menos próximas a valores da temperatura ambiente. Nesse momento que a temperatura começou baixa, aumentou, ficou um tempão e desceu e voltou para valores próximos à temperatura do ambiente, a gente diz que a primeira fase do processo de compostagem, a degradação ativa, acabou, e daí começa a segunda fase do processo de compostagem, que é a chamada de cura ou maturação, tá? Esse processo de maturação do composto orgânico é extremamente importante, tanto quanto a primeira fase do processo de compostagem, tá? Muita gente acha que a hora que a temperatura da leira abaixou, que o composto está pronto para uso, mas ainda não está, porque nesse ponto aqui, ele é um material que só está bioestabilizado, mas ele não está umificado, tá? Então, ele precisa entrar em descanso para que nessa fase de maturação ele forme as tão famosas substâncias úmicas,
que conferem muita qualidade no solo onde elas são aplicadas. Tá? Acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar aqui. Esse tempo de maturação ele pode ser de 1 mês, 2 meses, depende daquilo que está se compostando, né? Se você está compostando resto de alimentos, essa fase de degradação ativa, a primeira fase, ela é muito rápida, porque é tudo muito fácil do micro-organismo comer, né? Então, eu acredito que dentro de aproximadamente 40, 60 dias, você tem um composto que está relativamente curado, que você pode usar nas suas plantas sem provocar qualquer efeito adverso. Bom, quais são os benefícios da compostagem, né? Se a gente está falando para um público, né, que é indústria e comércio, né, o que uma empresa ou um comércio que gera resíduo orgânico tem a ganhar quando ele resolve destinar seus resíduos para uma empresa de compostagem? Primeiro, essas empresas elas vão estar atendendo à Lei 12.305, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, todos os resíduos que são orgânicos e compostáveis, né, são biodegradáveis, eles têm que ser enviados para uma planta de compostagem. Tá? A compostagem ela é um processo que ela não gera gás de efeito estufa. Então, você atende à Lei 12.187, que instituiu a Política Nacional de Mudanças Climáticas, onde os geradores terão que abaixar o seu impacto, a sua pegada de carbono, né? Sequestrar o carbono da atmosfera. Geralmente, as empresas de compostagem, elas praticam um preço menor do que o aterro que está próximo a ela. Tá? Então, você tem uma economia nessa destinação final de seus resíduos orgânicos. Essa vantagem em relação a essa destinação diferenciada dos resíduos, em vez de levar para um aterro sanitário, você está destinando para uma planta de compostagem, como é uma destinação mais ecológica, vamos dizer assim, né? Mais ambientalmente mais amigável, né? Você pode usar essa destinação como um instrumento em sistemas de gestão ambiental. Por exemplo, se você está interessado em ter uma ISO 14000, né? A empresa também pode usar essa destinação diferenciada para demonstrar que ela tem realmente uma preocupação realista de seus resíduos orgânicos, né? Que ela realmente está interessada em dar uma destinação mais ecológica para os seus resíduos. Né? Você pode usar isso como uma ferramenta de marketing, né? Que hoje a sociedade ela valoriza muito isso, né? Se os produtos que ela está consumindo, se os resíduos que foram gerados para fazer esse produto, se eles estão sendo destinados de maneira a não impactar o meio ambiente, né? A sociedade ela valoriza cada vez mais esse tipo de destinação. Ao contrário do aterro sanitário, onde tudo que você destina para um aterro sanitário, você é corresponsável por esse resíduo enquanto ele existir. Então, você está gerando um lodo, por exemplo, e você manda para um aterro e esse lodo demorar 50 anos para ser degradado em condições de anaerobiose de degradação, que é muito mais lenta do que a degradação aeróbica da compostagem, você vai ser 50 anos corresponsável por aquele resíduo. Então, se acontecer alguma coisa com esse aterro, se houver um deslizamento, né, e você tiver elencada lá, dizendo que você levou o resíduo para lá, você também está envolvida nessa corresponsabilidade, porque você está formando um passivo ambiental. Né? Na compostagem, não, porque esse resíduo ele deixa de ser um resíduo a partir do momento que ele é transformado
em um produto que tem registro no Ministério da Agricultura como sendo apropriado para uso em áreas agrícolas, né? Então, você não gera passivo ambiental. Esse resíduo, ele não é mais resíduo, ele é a sua matéria-prima. Ele é a matéria-prima da empresa de compostagem. Então, você não ter essa corresponsabilidade na destinação dos seus resíduos já é uma grande vantagem para as empresas que geram o resíduo, né? Em relação aos benefícios ambientais que a prática da compostagem permite, né? Primeiro, à medida que você está, em vez de levando para um aterro o seu resíduo orgânico, você está mandando para uma empresa de compostagem, você aumenta a vida útil dos aterros, porque você está tirando matéria orgânica com potencial agrícola dessas instalações. Ninguém quer morar perto de um aterro sanitário, né? Então, aumentando a vida útil dessas instalações, você está provocando um grande benefício ambiental, né? Não há risco de poluição dos solos e das águas superficiais ou águas subterrâneas, porque para uma empresa de compostagem funcionar, né, a gente está falando de uma empresa que funciona direitinho, né? Ela tem que cumprir todas as condicionantes que o órgão de controle e fiscalização ambiental vai exigir do empreendedor que vai abrir essa planta de compostagem. Então, ele tem que tomar uma série de providências para que a sua atividade não impacte o solo, as águas e o ar da onde a compostagem está sendo realizada, né? Como a compostagem é uma degradação aeróbica da matéria orgânica, o gás que ela gera é o CO2, vapor de água e o composto orgânico. Esse CO2 gerado durante a compostagem, ele não é considerado um gás de efeito estufa, porque esse CO2 ele seria gerado pelos micro-organismos em qualquer situação. Por exemplo, se uma árvore está lá no meio da floresta, por um motivo ou outro ela cai, né? Ela vai ser, com o passar do tempo, né? Anos e anos que ela fica lá deitada na floresta, ela vai sendo degradada pela atividade microbiana e vai liberar um X de CO2 durante essa degradação. Agora, se você pegar essa árvore que caiu, picar e levar para uma empresa de compostagem, acertar a umidade, a aeração, revolvimento, uma série de outros fatores, a quantidade de CO2 que seria gerado durante a compostagem ou na degradação natural da árvore é exatamente a mesma. Então, não há a geração de uma grama sequer, né? 1 grama sequer de CO2 a mais durante essa degradação. Então, ele é considerado biogênico e não antropogênico, tá? E a compostagem, ela também diminui drasticamente o volume dos resíduos orgânicos, né? Então, para cada 100 quilos de resíduo orgânico que entra numa planta de compostagem, vão sair 30 a 50 quilos de composto orgânico, porque se perde muita água durante o processo, né? Então, se está entrando 100, vai aquelas temperaturas altas que eu mostrei para vocês, né? Vai provocar o quê? A evaporação dessa água. Então, eu falo, nossa, mas eu passei lá na empresa de compostagem, eu vi um monte de fumaça, acho que está pegando fogo. Não é, gente, não é fumaça, é vapor de água que se condensa quando a temperatura está meio friozinha, né? Porque está muito quente e a hora que você revolve, você solta esse calor, como está frio e úmido, forma o vapor da água que dá a impressão de ser fumaça, mas não é, né? Bom, os benefícios agrícolas advindos da compostagem, eles são aqueles que você oferece para o solo quando você usa o composto orgânico, que é o produto final da compostagem, né?
Então, o produto final da compostagem, o composto orgânico no Brasil, ele pode ser ou um fertilizante orgânico ou um condicionador de solos. Depende das características finais desse produto, tá? Mas, de qualquer maneira, se você olhar para um fertilizante orgânico ou para um condicionador de solos, só de ver, você não vai poder falar, não, esse daqui é fertilizante, esse daqui é condicionador. Você precisa ver a análise desses produtos e ver no que categoria ele está classificado e foi registrado no Ministério da Agricultura. Então, quando você usa um composto que veio de um processo de compostagem muito bem conduzido, você tem uma excelente fonte de matéria-prima para você levar nos solos agrícolas, nos seus vasinhos, no seu canteiro, para qualquer atividade que envolva adubação de plantas, né? Além da matéria orgânica de qualidade, esse composto orgânico ele também é uma fonte alternativa de macro e micronutrientes que as plantas precisam retirar do solo para poder crescer e produzir. Tá? Então, ou a gente dá isso através da adubação mineral, ou dá isso através da adubação orgânica. Agora, uma adubação orgânica, ela não substitui a adubação mineral. Tá? As duas juntas trabalham muito bem, mas a orgânica não consegue substituir todos os nutrientes que uma adubação mineral consegue fornecer, a não ser que esteja se praticando uma agricultura orgânica, né? Mas aí já é outra coisa, tá? Essa matéria orgânica de qualidade, ela funciona como uma esponja quando você coloca no solo, porque ela é capaz de reter muita água, tá? Então, um composto orgânico que tenha uma capacidade de retenção de água de 100%, ele consegue reter até 100 vezes o seu peso em água, né? Então, ele dá essa água para as plantas para que elas consigam atravessar, por exemplo, um período de veranico, onde fica muito tempo sem chover, sem sentir muito estresse hídrico, né? O composto orgânico ele também tem muitas cargas sobrando, tá? Cargas negativas, cargas positivas, e isso faz com que a adubação mineral seja potencializada quando está junto com uma fonte orgânica, né? Porque ela consegue reter esses minerais de uma maneira, numa ligação química entre eles, que esses nutrientes, por exemplo, um potássio, né, ele não seja lixiviado, lavado do solo quando chove, né? Então, se o solo ele tem uma boa quantidade de matéria orgânica, ele segura mais esses nutrientes, né? Senão, se não tem como segurar esses nutrientes, quando chove, lava todos esses nutrientes, vai parar lá no lençol freático e não vai ficar disponível para a raiz da planta absorver da solução do solo. Tá? Uma planta que está bem nutrida, né, ela se defende mais do ataque de pragas, de doenças. É como uma pessoa, né, uma criança bem alimentada, ela raramente fica doente, e quando ela fica doente, por exemplo, gripada, ela não tem aquela gripe forte, né? Ela vai ficar gripadinha, porque ela está bem nutrida. Então, o corpo, o sistema imunológico, ele vai responder ao ataque da doença, com a planta é a mesma coisa, tá? Produzindo certas reações que vão combater esse micro-organismo que está causando a doença, né? Porque a planta está bem nutrida, né? Ela consegue se defender melhor. Também o composto ele fornece algumas substâncias que promovem o crescimento de plantas, né?
por exemplo, um hormônio de crescimento, né, um AIA, ele pode se beneficiar disso, as plantas podem se beneficiar dessa adição de matéria orgânica. O solo que é rico em matéria orgânica também, ele tem uma agregação melhor, ele forma agregados. Agregados são aqueles pelotinhos, quando você cutuca um solo assim, eles saem grumos, né? Quanto mais esses grumos forem organizados, mais esse solo está airado, né? Então, um solo que é airado, que tem baixa densidade aparente, a chuva, quando bate no solo, ela consegue penetrar no solo e se difundir ali e alimentar o lençol freático. Quando o solo está muito compactado, seja pela ação de maquinário agrícola, seja pela falta de matéria orgânica, esse solo fica muito duro. Esses agregados são quebrados, né? Então ele fica como que impermeabilizado. Então, quando chove, a água da chuva vai bater, né? O impacto da gota da chuva bate com muita força e ele não consegue penetrar no solo. Então, ela começa a escorrer. E a chuva, quando escorre, vai formando a enxurrada. E a enxurrada vai formando a vossoroca. E quando você vê, você já perdeu o seu campo agrícola, né? Porque formou erosão. Então, uma das maneiras de se prevenir a erosão é usando matéria orgânica de qualidade, em grandes quantidades, e repor anualmente estoque de matéria orgânica dos solos. Bom, a gente está falando de compostagem e tudo, mas o solo brasileiro precisa de matéria orgânica? Então, eu trouxe para vocês aqui um mapa do estoque de carbono orgânico dos solos do Brasil. Esse mapa é da Embrapa, tá? A cor predominante, quando você olha para esse mapa, é o amarelinho claro, né? Esse amarelinho claro indica que esses solos têm um baixíssimo estoque de matéria orgânica, de carbono orgânico, tá? Então, veja que a região Nordeste, né, Sudeste, elas são regiões que são muito pobres em matéria orgânica. Onde que tem matéria orgânica no Brasil? No Sul, no Pantanal e na Amazônia, né? Mas no Sul, por quê? Porque as temperaturas são mais baixas. Em temperatura mais baixa, a matéria orgânica do solo tem mais dificuldade para se degradar, porque a atividade microbiana não é tão forte quanto no Nordeste, que tem muito sol, né? Então, a gente precisa, sim, de colocar muita matéria orgânica nos solos brasileiros para mantê-los produtivos, porque os solos do Brasil são solos tropicais, são solos submetidos a clima tropical. Então, são solos que foram muito gastos, sabe? Foram muito intemperizados, que a gente fala na agronomia, né? Eles são extremamente lixiviados, quer dizer, lavados, né? Porque chove muito, né? Clima tropical. O que é o clima tropical? É chuva e calor. Isso é condição ideal para intemperismo, né? Então, os solos são muito desgastados mesmo, né? São quimicamente pobres e têm baixos teores de matéria orgânica. Então, é preciso que a adubação orgânica entre de vez por todas no radar do agricultor, porque é o único jeito de manter o solo produtivo e sadio. Chega uma hora que só a adubação mineral ela não dá mais muito resultado em produção, em produtividade, porque você já foi até o limite da planta para usar aquela nutrição. Você precisa de outros aspectos para aumentar a produtividade dessas culturas. E a matéria orgânica é uma fonte extremamente barata dessas outras propriedades, né? Aumentar a capacidade de retenção de água do solo, aumentar a capacidade de troca catiônica do solo, aumentar a biodiversidade do solo, né?
quanto mais micro-organismos tiver um solo, mais diferenciada for a microbiota do solo, mais a planta se beneficia, né? E isso a gente só consegue através de um programa de adubação que contemple a matéria orgânica. Bom, todo mundo sabe que a agricultura no Brasil é um negócio fenomenal, né? Monstruoso. É uma das maiores, um dos maiores fornecedores de alimentos, né, para o mundo é o Brasil. Só que para produzir, né, o Brasil precisa importar muito fertilizante mineral, né? Muito nitrogênio, fósforo, potássio, né? Para vocês terem uma ideia, em 2019, a demanda de importação desses fertilizantes minerais estava na casa de 36,2 milhões de toneladas. Tá? Então, 36,2 milhões de toneladas de fertilizantes chegaram no Brasil no ano 2019 para ser usado na agricultura. Isso representou um gasto de 31 milhões isso representou um gasto de 9 bilhões de dólares. Tá? Dessas 36 milhões de toneladas da demanda, 31 milhões de toneladas vieram importadas para o Brasil. Então, o Brasil produziu só um pouquinho de fertilizantes para atender a demanda interna dele de fertilizantes. O Brasil ele não tem grandes jazidas de fósforo, de potássio, que possam ser exploradas tanto quanto outros países têm. Mas tem, né? Então, a solução para esse problema é você fomentar e incentivar a produção local de fertilizantes, sejam eles minerais, ou orgânicos, ou organomineral, ou foliar, de qualquer tipo, qualquer uso que você tenha, que aumente a reciclagem desses nutrientes. Então, por exemplo, aquele nitrogênio que está dentro do resto do alimento que você jogou fora, se ele for devidamente compostado, ele pode se transformar em um composto orgânico e voltar para a planta quando você aduba com composto orgânico uma cultura, né? Então, em vez desse nitrogênio se perder, se transformar em óxido nitroso, se transformar em amônia num aterro, você vai transformar ele em nutriente de planta e vai evitar esse desperdício, né? É uma maneira muito elegante, né, de se tratar o resíduo. E o Brasil só tem a ganhar com isso. Bom, uma aguinha. Mas será que o Brasil gera tanto resíduo assim? E será que, porque o Brasil é grande, né? Será que a gente tem área para aplicar todo esse composto orgânico? Porque muita gente fala, não, mas pelo amor de Deus, se a gente for compostar todo o resíduo, não vai ter área para aplicar. Então, a gente fez um pequeno exercício, né? A gente elencou as atividades que geram resíduo e tentamos quantificar esses resíduos através de pesquisas e adaptações que a gente fez para deixar os números redondos, né? Então, as atividades de agricultura e agroindústrias, elas geram um total de 1 bilhão e 500 milhões de toneladas de resíduo orgânico por ano no Brasil. A pecuária, né, animais, exceto o rebanho bovino, porque o nosso boi ainda é predominantemente verde, né, ele engorda no pasto. Os confinamentos têm crescido bastante, mas ainda eles não são tão expressivos no Brasil. E você não vai ficar no meio do pasto recolhendo estrume de boi, né? Então, a gente tirou o rebanho bovino desse cálculo e deixou só os resíduos de
aves, suínos, de qualquer outro animais que são usados comercialmente, que também têm o seu resíduo. Então, mais ou menos 1 bilhão de toneladas ano desses estrumes, dessas camas de animais, desses resíduos, tanto do animal como da sua produção, né? Processamento. Em relação às indústrias, né? Estimamos em 100 milhões de toneladas de resíduos orgânicos gerados por indústrias por ano. Mas fala assim, nossa, mas resíduo industrial, isso daí não tem metal pesado, não tem substância orgânica? Depende, né? Depende da indústria. 94% de todos os resíduos gerados pela indústria são classe 2A. Significa que eles são resíduos que eles apresentam uma atividade, né? Que eles podem causar algum impacto no meio ambiente, mas eles são resíduos orgânicos, eles não são resíduos perigosos, né? Ele não é um resíduo que vai pegar fogo, ele não é um resíduo que é extremamente contaminado com metal pesado. Então, eles têm, sim, muita aplicação e são uma excelente fonte de matéria-prima que pode ser utilizada na agricultura, sim, desde que ele seja devidamente analisado e autorizado pelo órgão de controle ambiental a ser destinado para a empresa de compostagem. Em relação ao nosso lixo, né, o resíduo sólido urbano, esse que a gente gera dentro de casa, né, pelo levantamento da ABETRE, de 2019, o Brasil estava gerando 80 milhões de toneladas ano de RSU. Como metade desse resíduo é matéria orgânica, a gente fica com 40 milhões de toneladas. E resíduo de saneamento básico seria o lodo do esgoto, né? Agora vai ter um aumento bem substancial na geração de lodo de esgoto, esperemos que sim, né? Com o marco regulatório, né? De saneamento básico, a gente espera que mais cidades possam contar com uma estação de tratamento de seus efluentes, né? Efluente sanitário, e possa gerar lodo, né? Então, vamos ficar aí com 2 milhões e 500 mil toneladas ano. Se a gente somar tudo isso, nós temos um universo de 2 bilhões 642 milhões de toneladas ano de resíduo orgânico. É muito resíduo, né? É um mar de resíduo. E a gente nem colocou o rebanho bovino, porque daí a coisa já vai para trilhões de toneladas. Né? A gente sabe que hoje é destinado para compostagem mais ou menos 3% da geração de resíduo orgânico no Brasil. Então, é muito pouquinho. Mas vamos supor, né? Vamos fazer um exercício. Vamos supor que aconteceu um milagre e que metade desses 2 bilhões 642 milhões de toneladas fossem destinados para a compostagem. Então, metade disso já caiu para metade. A outra metade continua sendo enviada para outras destinações. A taxa de conversão em produto da compostagem, nós vamos assumir 30%, ou seja, entra 100, sai 30. Então, com tudo isso, a gente teria a produção de composto em toneladas ano de 396 milhões de toneladas ano. Tá? A área plantada no Brasil fica em torno de 80 milhões de hectares. Se a gente considerar uma dose de adubação de 10 toneladas por hectare, a nossa demanda de matéria orgânica por ano estaria na casa de 800 milhões de toneladas. Né? Mas a gente produz praticamente, nessas melhores condições, a gente está produzindo o quê? Metade, né? Quase metade, né? dessa demanda. Então, anualmente, a gente teria falta, um déficit
de 400 milhões de toneladas, considerando nessa maravilha de 50% ser destinado à compostagem e 30% de conversão em produto, né? Então, a gente tem muita terra, a gente tem muitas áreas agrícolas para receber esse composto. O que falta? Falta a gente ter incentivo tanto para fazer o produto, né? Porque se a gente tem esse déficit, né, a indústria não está atendendo, alguma coisa está tolhendo o funcionamento dessa indústria, né? Então, precisa de incentivo para aumentar o número de pessoas fazendo, de empresas fazendo compostagem, mas compostagem bem feita, né? Não essas lambanças que a gente vê por aí, né? E também falta incentivar o uso do fertilizante orgânico na agricultura, porque o agricultor brasileiro está acostumado a usar a formulação mineral, né? Então, quando ele vai comprar composto orgânico, ele quer saber quanto esse fertilizante tem de NPK, né? Nitrogênio, fósforo e potássio. Ele não está preocupado com quanto esse composto tem de matéria orgânica, se essa matéria orgânica está umificada. Ele quer saber do NPK, e ele quer um composto seco esturricado, né? Assim, com 18%, no máximo 20% de umidade. Mas um composto que atingiu 20% de umidade, 18% de umidade, 15% de umidade, um composto orgânico, ele está morto, né? E um dos grandes benefícios que o composto orgânico traz é esses zilhões e zilhões de micro-organismos benéficos que você vai levar junto com a sua adubação, que vai atuar no solo, né? Mas, infelizmente, ainda falta conhecimento para o agricultor voltar a usar o fertilizante orgânico. Bom, agora eu vou passar para vocês dados do mercado dessas empresas que fazem, né, esse tipo de insumo, fertilizantes orgânicos, condicionadores de solo, né? Então, a nossa associação, a ABSOLO, é a Associação Brasileira das Indústrias Associação Brasileira das Indústrias de Fertilizantes Especiais para a Nutrição Vegetal. Então, essa associação, ela congrega todos esses fabricantes de fertilizantes que não sejam os fertilizantes minerais, né? Porque os minerais são representados por outra associação, a ANDA. Então, na ABSOLO, ela representa fertilizante mineral foliar, por exemplo, né? Fertilizante organo-mineral, fertilizante orgânico e biofertilizantes. Tá? Todo o ano, a ABSOLO, ela lança no mercado um anuário onde ela faz um estudo de mercado dos segmentos que ela representa. Tá? Então, ela vai buscar esses dados no mapa, vai buscar esses dados com os seus associados, nós temos associados em todo o Brasil, e estabelece ali uma pesquisa de mercado sobre esses segmentos, né? Então, nós tínhamos um total de 335 empresas produtoras de fertilizantes especiais e 106 empresas que importavam os fertilizantes especiais. Essas empresas, quando você classifica os estabelecimentos por categoria de produtos, né? Quantas fazem fertilizante mineral, quantas fazem organo-mineral, quantas fazem fertilizantes orgânicos, quantas fazem biofertilizantes. Nós temos outros números que superam os primeiros, porque uma indústria ela pode fazer, por exemplo, um fertilizante orgânico e um organo-mineral. Então, ela entra nessas duas categorias, né? Mas essa distribuição, por exemplo, nós temos 154 empresas, né, estabelecimentos registrados no mapa, que estão registrados para fazer fertilizante orgânico.
175 empresas que estão registradas no MAPA para fazer fertilizante organomineral, né? E só 2 biofertilizantes. Biofertilizante era muito difícil de registrar, né? Bom, esses setores de fertilizante foliar, fertilizante organomineral e fertilizante orgânico, eles movimentaram, em 2019, 7 bilhões de reais. E eles apresentaram um crescimento em relação ao ano de 2018 de 7,7%, tá? Englobando esses 3 segmentos aqui, foliar, organomineral e fertilizantes orgânicos. O segmento que mais cresceu, né, que cresceu 19,5%, foi a categoria de fertilizante organomineral, seguida do fertilizante foliar, que apresentou 6% de crescimento, e do fertilizante orgânico, que cresceu 2,9% de 2018 para 2019. Então, é um segmento que vem crescendo, apesar de pandemia, apesar de crise, apesar de todos os pesares, é um crescimento que vem crescendo. Então, as pessoas estão procurando essa adubação, né? As empresas de compostagem estão crescendo, e a tendência é essa, tá? Provavelmente esse mês, mais tardar o mês que vem, vai sair um novo anuário da Absolo. É só vocês entrarem no site www.absolo.com.br, que tem lá o download gratuito de todos os anuários que a associação já produziu. E assim vocês podem ter uma ideia de como esse setor vem crescendo em decorrer dos anos. Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Agradeço a atenção, agradeço a disponibilidade de ouvir. Eu procurei dar uma pincelada geral, né? Trazer dados bem gerais, porque não tinha cabimento a gente ficar discutindo técnica de compostagem para um público tão diversificado. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Passo a palavra para o Moacir. Obrigado, parabéns, Kátia. 25 anos assisto suas palestras e cada vez eu gosto mais. Aprendo um pouco. Eu vou deixar em aberto, se tiver algum participante que quiser fazer alguma pergunta, indagar sobre alguma coisa, conversar, fique à vontade. Estou vendo o Maurício, amigo nosso também presente. Eu vi o nome dele, não tenho certeza se era ele, né? A Celise também, né? A Tati, o Paulo, né? O pessoal aí. E fique à vontade, se alguém quiser, fique à vontade. A Cátia está aí para bater papo. Tem um tempinho para a gente bater um papo, para quem quiser. Kátia, eu tenho uma questão. Posso fazer, Matheus? Fique à vontade, Ana. Fique, claro, deve. Kátia, obrigada pela apresentação. É sempre muito didática, viu? Muito bom te ouvir. E compostagem é um tema que nos encanta muito, né? E você consegue colocar isso na sua fala. Kátia, a gente tem percebido assim, um crescimento, né? Muito das pessoas, a vontade das pessoas de desenvolverem, né, a compostagem, a vermicompostagem numa escala mais caseira, né? E ainda mais nessa época que as pessoas ficaram em casa, de pandemia, né? Que quiseram desenvolver suas hortas, né? Como é que você pensa a compostagem em municípios? Você acha que é uma boa opção ou deveria ter incentivo para uma compostagem domiciliar, desde que bem feita, é claro, né, com um programa educativo? Eu digo isso porque há uns 2 anos atrás, eu estive com o professor Marcos Sorrentino visitando uma região da Galícia em que o governo local
ele incentivava, numa cidade chamada Ponte Vedra, e ele incentivava a composteira caseira, então colocava educadores por quadras, né, formados, né, engenheiros florestais, biólogos, e eles desenvolviam programas de compostagem com os resíduos orgânicos domiciliares. E até então era um programa que estava para 80 mil habitantes, que estavam estendendo para outras regiões. Mas o custo que se reduziu foi com o transporte, né? E a intenção era que os resíduos orgânicos fossem usados na própria região, né? Para aumentar, né, a adubação orgânica daquela região. O que você pensa sobre esse tipo de atividade? Você acha um bom incentivo para os municípios brasileiros? Ótima pergunta, Aninha. Não, realmente, eu acho assim, o problema do lixo, né, do resíduo sólido urbano, ele é tão grande, tão complexo, né, que qualquer solução que retire, que ajude a retirar a fração orgânica e tratar essa fração orgânica do lixo que vai para o aterro é bem-vinda. Inclusive, devia ser muito incentivada a compostagem caseira, tá? Porque se todo mundo se sentir responsável pelo resíduo que você está gerando, né? Falar, não, eu gerei esse resíduo, eu vou ter que dar uma destinação mais adequada para ele. Imagine o quanto a cidade não economizaria, né, de dispor os seus resíduos. Quer dizer, os reciclados já fazem a sua parte, mas tirar a parte orgânica do lixo, se todo mundo cuidasse, né, quanto a cidade iria economizar e poderia investir em educação, em saúde, em outros recursos, né, para poder usar esse dinheiro que vai para transporte, que vai para destinação em aterro, né? Eu acho, assim, muito válida, e eu acho que devia ter programa em escola, sabe, orientar as crianças, fazer a compostagem na escola, fazer uma hortinha para as crianças, para eles já irem aprendendo e se tornando uma coisa fácil, né? Corriqueira para eles, do dia a dia, rotineira, né? Tem gente que não pode nem ver minhoca na frente, mas é bonitinho até a minhoca. Eu faço aqui em casa, né? Mas, assim, não é todo mundo que gosta, né? Mas compostagem institucional, compostagem comunitária, de bairros, tudo isso é muito bem-vindo e faz parte de uma solução maior, né? Que é do lixo urbano. É um problema muito complexo. Cabem várias soluções. Não sei se eu respondi, Aninha. Respondeu sim, Kátia. Eu acho que eu também acredito muito nisso, que é o conjunto de soluções, né? Uhum. E eu fico muito preocupada, no caso, por exemplo, de Piracicaba, né? Acho que a gente tem, né, uma estrutura instalada para fazer um sistema de compostagem em grande escala. Nós teríamos que ter um incentivo também um sistema de transporte, né? E incentivo para a separação na fonte geradora, né? Que eu acho que é aí que reside uma das grandes dificuldades, né? Então, o sistema tem que funcionar desde o cidadão, né? Verdade. O Maurício, está com a mão levantada lá, Maurício, fica à vontade. Me afoguei até de emoção aqui. Bom, boa noite, parabéns, Kátia, obrigado aí, Moacir, boa noite, pessoal. Bom, eu tenho, na verdade, são duas perguntas, eu acredito que vocês estejam, Kátia e Moacir, vocês devem estar aqui no Colinas também, né, ou não? Sim. Então, vocês devem estar sentindo um cheiro aí de restilo. Vinhaça, exato. Então, assim, a primeira pergunta é o seguinte, eu tive a oportunidade, o Moacir sabe disso, eu participei durante muitos anos, participo ainda não, mas não mais na diretoria, do arranjo produtivo local do álcool, né? E nós tivemos uma oportunidade de fazer uma viagem para a Colômbia. Colômbia, as plantações de cana são todas irrigadas, então você tem os talhões menores, né, todos irrigados, e você não tem o problema da sazonalidade, né? Você planta e colhe cana o ano todo. E o que acontece lá? É vinhaça, né? Que você chama de vinhaça. O grande problema que nós fomos discutir lá em relação à legislação é que aqui no Brasil a vinhaça é um grande problema, porque ele era espalhado de forma líquida e causava um problema grande.
e lá eles desidratavam a vinhaça e acabavam fazendo uma espécie de compostagem, né? Era uma espécie de assim, era um local fechado, a vinhaça era desidratada, ela passava por esse processo de compostagem, tinha todo esse, era bastante quente, inclusive, né? E, assim, até num tom de brincadeira, a gente chegou à conclusão de que o grande problema era a água, e não o que... Porque, assim, nós jogávamos a vinhaça aqui na forma líquida e eles jogavam na forma de pó, né? Então, a gente chegou à conclusão de que o problema é a água. A água é que fazia o problema. Então, depois, eu gostaria de saber a sua opinião. E a outra, que o Moacir deve saber também, eu trabalho muito fortemente na área de importação de fertilizantes, né? Fertilizantes foliares, e agora teve uma migração muito grande para a área dos biológicos, né? Então, a gente teve, eu vi os números aí, os números de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021, o crescimento foi muito mais robusto, Kátia. Então, assim, nós tivemos praticamente no ano de 2020, em maio de 2020, praticamente a importação do ano de 2019 todo, tá? Nossa. E agora em 2021 se repetiu. Então, praticamente em 2021, no mês de maio, nós praticamente já batemos o mês de 2020, no ano de 2020 todo também. E pelos números que vocês têm aí da agricultura, dá para saber que realmente é isso, né? Nós temos os nossos números lá, a gente sabe que realmente é isso. Então, durante 2 anos, no mês de maio, nós conseguimos, nós não, né? Os importadores já bateram as importações dos anos anteriores. Mas eu gostaria de saber a respeito da vinhaça, a sua opinião a respeito da vinhaça e se realmente é a água que é um problema. Não sei se é a sua área ou não, mas enfim, foi o que nós vimos lá e a gente voltou meio com a cabeça... Concluíram. Meio confusa. Não, então, a água aqui seria uma solução, não seria um problema, né? Porque a gente está passando por períodos de seca cada vez mais intensos, né? Com as mudanças climáticas, a gente tem a chuva muito concentrada, né? Em poucos dias chove o que era para chover o mês todo, né? Então, em vez de colocar no chuveirinho e molhar o mês todo, vem e derruba o balde, né? Então, a água você não consegue nem armazenar, né? Vai ficar faltando água. E esse problema ele tende a ficar cada vez mais pior, né? Porque as mudanças climáticas estão aí, né? Isso é um fato. As usinas aqui, algumas já estão concentrando a vinhaça, mas não a ponto de deixar ela um pó, tá? Ela ainda é líquida, mas você consegue uma concentração maior, por exemplo, de potássio, né? E você consegue aplicar melhor esse produto. A destinação da vinhaça é uma coisa difícil de se trabalhar, né? Por exemplo, para você fazer compostagem não dá, porque compostagem é de resíduo sólido, não é resíduo líquido. Para fazer biodigestão é uma ótima saída, né? Mas é caro, né? Mas é uma ótima saída. Você está aproveitando o efeito energético, né, do resíduo, e ainda sobra o digestato, que o fabricante do biodigestor diz, o biodigestor a gente consegue gerar gás e fertilizante, e biofertilizante. Não é biofertilizante, e não é um fertilizante orgânico também, porque para ser tanto um como o outro, você precisa obedecer todo um escopo legislativo que é bastante complexo no Brasil. É impossível? Não, não é, né? Mas tem que obedecer. Se ele quer falar que é um biofertilizante, registre o produto, dê as garantias que o Ministério acha que mínimas de qualidade que o Ministério exige, né? Mas, assim, e é um mundo de vinhaça, né? Para cada litro de álcool produzido, você gera 14 litros de vinhaça. 14 litros, é então, muita coisa. É muita coisa, é muita coisa. Ainda bem que ainda a CETESB deixa usar em campo agrícola, porque o que se fazer com esse mar de vinhaça, né?
Mas ainda bem. Moacir, eu acho que você quer falar alguma coisa, né? Não. Não, mas você sempre falou de... Pode falar. Não, você já falou tudo. A questão da... É só reforçando aquilo que você falou, do o produto, né, o subproduto de biodigestores, os vendedores de biodigestores vendem com um fertilizante, e não é. É ainda... agora a Cátia explica do ciclo depois, né, da biodigestão e da compostagem. É um resíduo que tem que passar pela compostagem ainda para ser um fertilizante, né? Ele ainda tem muito carbono lábil ali. Se você jogar no solo, você vai alimentar micro-organismos e não vai alimentar as raízes das plantas. É isso, dona Cátia? Mais ou menos, mas é isso, né? Porque a biodigestão, ela é uma rota de degradação da matéria orgânica anaeróbica, né? A anaerobiose, ela não vai até o CO2 e água. Falta equipamento organela, né, para fazer isso. Gera qualquer coisa, mas não vai até CO2 e água, porque os micro-organismos anaeróbicos não fazem, não têm metabolismo enzimático para fazer essa oxidação completa do carbono. Então, se você usar um material que tem ainda muitas moléculas, né, uma grande quantidade de moléculas, que ainda tem esse potencial energético, porque o micro-organismo do solo, em solos tropicais, eles vivem em constante estado de fome, porque falta matéria orgânica para eles. Então, a hora que você coloca uma fonte de matéria orgânica gostosinha, bonitinha, ele vai entrar de solo ali, né? Ele vai atacar aquilo, ele vai consumir isso muito rapidamente. Para consumir esse carbono, ele precisa de nitrogênio. Então, onde ele vai tirar esse nitrogênio? Da solução do solo. Ele tirou para ele se multiplicar, para ele poder comer o carbono. Mas daí faltou para a planta. Qual o sintoma da falta de nitrogênio para a planta? Ela fica amarela. A degradação anaeróbica, o que ela gera? Ela pode gerar ácido orgânico. O ácido vai queimar a radicela. O que vai acontecer com a planta? Ela vai ficar amarela. Vai cozinhar a raiz da planta. Vai queimar a raiz da planta. Esse metabolismo exacerbado perto da rizosfera da planta vai consumir todo o oxigênio, o ambiente de degradação da raiz vai ficar anaeróbico, vai gerar ácido orgânico, e também ele vai aumentar a temperatura. Então, vai cozinhar a raiz da planta, né? Porque tudo que acontece de maneira controlada numa leira de compostagem vai acontecer no solo. Se a planta é muito sensível, né, ela pode morrer, ela vai ficar amarela, ressequida e vai morrer, né? Agora, se ela não for, ela até passa por isso tudo, mas as plantas sensíveis morrem sim. Por que os nossos avós não usavam o esterco cru? Porque eles sabiam que ia matar a planta, né? Se botasse lá na horta, a alface ia ficar toda amarela, porque ela é uma planta sensível, né? Isso a gente chama de efeito priming negativo, né? Que a matéria orgânica crua pode provocar no solo. Mas, assim, as usinas, bom, os usineiros, né? Eles reclamam que eles não têm capital para investir na concentração da vinhaça para chegar no pó. É óbvio que nós não temos como que chama? O volume de produção da Colômbia é infinitamente menor que o volume de produção brasileiro, né? Mas eu vou, até por curiosidade, eu vou tentar voltar, foi 2008, se não me engano, já faz bastante tempo, mas eu vou tentar voltar e extrair material de lá, porque eu lembro que eles faziam alguma coisa, eu não lembro exatamente, eu sou leigo, né? Na verdade, eu fui para acompanhar a negociação do metal mecânico, né? De equipamento. Mas, enfim, eu vou procurar restaurar essa viagem aí,
para ver se eu recupero o que foi trazido naquela época de lá, porque eu achei até interessante, nós visitamos, nós entramos, havia uns tratores, inclusive, que reviravam lá, todo aquele os esquema de equipamentos, compostagem, né? tudo, As exatamente. compostadeiras. Mas eu Bacana. não sei exatamente como eles utilizavam. Vou ver se eu acho isso, e daí eu passo para vocês aí, mas foi bem curioso, porque, assim, eu falei, por que a gente não usa isso no Brasil, né? É lógico que o volume é muito diferente, mas... Usa sim. Se Deus Aham, quiser, vamos usar mais. vai usar. Tá ótimo, A então. gente só fica sentindo o cheirinho, né, Maurício? Que aqui hoje está bem. Mas... Você sabe que o cheiro aqui não Passa. me incomoda, não, né, Cátia? O que me incomoda é o maturador. O maturador é uma coisa que me incomoda mais, né? O maturador é uma coisa... Nós que gostamos de plantas, essas coisas aí, isso daí é um pouco... Mas, assim, né, eu também eu faço parte disso também. Nós estamos participando aí de um projeto piloto com os drones, e os drones vão voar numa altitude muito mais baixa, não vai mais ter avião, então, assim, e já está num estado bastante avançado, né? Então, praticamente, nós não veremos mais os aviões que nós vemos aqui, e os drones vão voar, assim, numa altura bastante baixa, então, praticamente não vem mais como que chama? Ele tem um nome, né? Que sobra, quando o avião passa por cima do canavial com o Da maturador. pulverização, Isso, né? exatamente, Então o drone vai passar muito mais baixo. Eles falam que Para praticamente é a evitar a 30 deriva, né? centímetros, 30 centímetros acima do canavial. Então nós não teremos mais esse problema aí num até curto espaço de tempo. E são drones grandes, na verdade, né? Praticamente tamanho de helicóptero. Aí a gente vai começar a ver umas coisas bastante diferentes aí, graças a Deus. Que seja bem-vinda a tecnologia, é sempre bom. E tá perto, viu? Não tá longe, não. Tomara. Bom, mas mais uma vez, parabéns aí, viu? Obrigada. Kátia, tem uma pergunta aqui da Tatiana Coroiva. Da Tati, minha amiga, saudades. Ela colocou aqui no texto. A pergunta dela é: com os arranjos locais e a necessidade da implementação dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos, a compostagem pode ser considerada uma ferramenta de gestão, tanto para o comércio como para a indústria? Sim, com certeza, né? Uma ferramenta de gestão, tanto para ISO 14000, né? E para qualquer outra, para qualquer outra. Ai, Moacir, me ajuda aqui, está faltando palavra. Segmento, Kátia. Ocupação, né? De qualquer um que tire dessa destinação diferente. Câmara, porque está cortando um pouquinho, daí Sem dúvida. deve facilitar, deixa só o áudio. Tire o vídeo, amor. E eu ia falar você tirar. Amor. Pode complementar, Cátia. Sim, Tati, é um instrumento maravilhoso para sistema de gestão, tanto para a indústria como para o comércio, né? Essa destinação, mas tem que procurar uma empresa de compostagem que esteja devidamente licenciada, que tenha os seus produtos registrados no Ministério da Agricultura, para que você possa realmente usar esse sistema, essa destinação diferenciada no sistema de gestão, né? Porque existem empresas e empresas de compostagem, né? Tem quem trabalha muito bem e quem tem os picaretas, né? Como em qualquer lugar, em qualquer profissão tem. Então, precisa tomar bastante cuidado com a documentação das empresas, ver se está tudo direitinho, para poder usufruir dessas benesses. Ótimo. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Deixa eu ver aqui. A Tati só agradecendo aqui. Mais alguém quer fazer alguma colocação?
Moacir, eu gostaria de fazer uma pergunta. Claro, Moraes, fica à vontade. Veja bem, desde o início lá, a Kátia colocou muito bem todas as vantagens de se fazer a compostagem, né? E ainda, além disso, tem essa demanda enorme aí, que eu não sabia disso. Para mim, eu achei que a gente era autossuficiente em fertilizante orgânico, entendeu? Então, eu fiquei bastante assustado até com essa demanda, com essa quantidade, esse déficit tão grande que nós temos. Agora, com todas essas vantagens, digamos assim, no caso da compostagem, por que as prefeituras não incentivam, ou elas próprias não fazem, não praticam a compostagem, entendeu? E acabam colocando tudo que é matéria orgânica em aterro, né? Esse negócio todo. Por que eles não são atraídos, digamos assim, por essas vantagens e praticam a compostagem? Olha, Morales, é difícil você falar de compostagem do resíduo sólido urbano, né, do RSU, porque nós não temos o costume de separar, né, de fazer a separação na fonte onde esse resíduo está sendo gerado. Então, na cozinha, né? Você separar a parte orgânica do resto do seu lixo, né? Por incrível que pareça, tem muita dificuldade para as pessoas fazerem isso. E se você pegar esse lixo gerado, que vai para aterro, que é tudo misturado, é praticamente impossível você fazer um produto de qualidade com esse tipo de resíduo. Porque dentro desse resíduo vai ter... Ainda tem, né, apesar de ter a logística reversa, ainda tem muita pilha, muita bateria, ainda tem muito vidro, né? Como é que você tira vidro do meio de um composto, né? Metal você ainda consegue pegar. Plástico, eu conheci uma empresa na Holanda que ele conseguia separar até por densidade do plástico, o tipo de plástico ela conseguia separar, né? Mas o vidro não tem como, né? Por mais que se penere, sempre vai sobrar alguma coisa a hora que você quebra uma garrafa de vidro no meio. Quantas toneladas de matéria orgânica você acaba contaminando, né? Com vidro, né? E a pessoa que vai usar esse composto, ele não pode cortar a mão, né? Porque ele está usando esse composto, né? Então, assim, é muito difícil você conseguir fazer um produto de qualidade que atenda às exigências mínimas de qualidade e limites máximos de concentração permitidos para os fertilizantes orgânicos e condicionadores de solos, feitos a partir desse lixo que é tudo misturado. O que a prefeitura podia fazer é separar, que a gente até discutiu durante um tempo, separar resíduos que são mais limpos, né? Por exemplo, de grandes geradores, restaurantes industriais, né? Tem lá uma empresa que tem 3 turnos, né? Cada dá alimentação para os seus funcionários. Quanto de resíduo ela não está gerando ali, né? Então, ter essa separação na fonte e realmente fazer uma coleta diferenciada para esses resíduos, para se dispor, começar a fazer a compostagem municipal usando esses grandes geradores, né? Resíduo de feiras, né? Se for bem separado, também é legal de começar por aí, né? Alguns bairros poderiam ser educados, né? Passar por um sistema de educação das pessoas, né? Para facilitar a separação e a coleta desse material. Tem tanta atividade que deu tão certo lá no Sul, a Revolução dos Baldinhos, tem tanta gente trabalhando nisso, né? Mas, assim, eu acho que falta vontade política, né? Para fazer a coisa acontecer de uma maneira que tenha continuidade, né? Porque a gestão de resíduo orgânico, tentando a compostagem, ela tem que ser planejada a longo prazo, né? Não é uma coisa que você consegue implantar num piscar de estalar de dedos, né? Precisa rever contratos,
enfim, mexer com órgão público é sempre complicado, né? Fica mais fácil quando a empresa é particular, né? Privada, fica mais fácil. Mas é isso. Tá bom. Obrigado, Cátia. Obrigado. Bom, só complementando o que a Cátia falou, né, a questão de órgão público, né, o setor é complicado, né, a indústria, vamos chamar assim, a indústria do lixo, ela não gosta de fazer compostagem, ela prefere dar outras destinações, né, e, como ela disse, tem que ser a longo prazo. A compostagem tem que ser uma política de Estado, uma política de governo, né? A gente encontra, às vezes, alguns governantes que incentivam, apoiam a compostagem. Quando acaba o mandato deles, vem outro que é contra, por motivos pessoais, interesses obscuros, e acaba cortando isso daí. Palmiro, estamos encerrando. Você quer fazer alguma colocação a mais? Eu só queria... Viu, Moacir? Eu queria agradecer vocês. Eu estou com a internet meio instável aqui, mas eu queria agradecer vocês, a Cátia. A Cátia é fantástica, luta muito por esse assunto e eu gostaria muito de agradecer vocês. Vocês são amigos do coração e conte com a CIP, com o Departamento Cultural, que o que vocês precisarem, até ouvi dizer aí, vocês falando sobre colocar nas escolas, a compostagem. Eu acho que isso é um assunto grandioso. Eu acho que a gente deveria aprofundar nesse assunto e a gente propor alguma coisa junto com a CIP, o Departamento Cultural, porque a nossa intenção, na verdade, é o empreendedorismo com consciência, né, na natureza. Essa é a grande ideia da gestão do Luiz, agora do Marcelo. Então, eu acho que a gente está aí de mãos dadas para esse assunto que é tão importante. E fico muito feliz de participar com vocês aí, Cátia. Você é um coração grandioso e muito estudada sobre o assunto. O Moacir, um amigo do coração, muito obrigado, viu? Agradeço, a CIP agradece muito vocês. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Palmeiras. Se não tiver mais ninguém aí, a Ana está mandando os parabéns aí para todo mundo, para o Condema, para a CIP também, ao apoio do Lucas aí também, né? Agradecer especialmente o apoio dele e a todos os presentes. Não tendo mais nada, nós vamos encerrar o nosso bate-papo aqui e manter aí o convite para participar de outros eventos, né, aí do Cimapira, que vai até o final do mês ainda. Tá bom? Obrigado, boa noite para vocês. Obrigada, boa noite. Um abraço, saúde, tchau, tchau. Amém. Amém.